Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e eu queria fazer alguns comentários aí a partir de um livro bem bacana que chama Uma História do Mundo em 12 Mapas, de um cara que chama Jerry Broughton, que é um professor da Inglaterra, se não me engano. Livro desses grandinhos assim, mas é uma leitura bem tranquila. É um livro de história, justamente, né? Uma história do mundo em 12 mapas. E eu tive notícia desse livro através de um outro livro, bem bacana também, por sinal, de um cara que chama Bruno Latour, falecido recentemente, em 2022. Bruno Latour tem um livro que chama Diante de Gaia, que são algumas palestras sobre o antropoceno, né? Que é um tema que tem sido bem discutido. E nesse contexto de falar sobre o tal do antropoceno, o Bruno Latour acaba mencionando esse livro. Eu fui fuçar, né, nas referências, fui ver, vi que tinha edição em português, essa edição que eu mostrei para vocês, a edição brasileira, né, da Zahar, que é do grupo Companhia das Letras. E aí comprei um dia desse, na verdade faz um tempo, eu li no começo do ano passado, se eu não me engano. E é um belo livro, assim, ele é um desses livros que se propõe a fazer um grande arco. Então ele cobre justamente uma certa história do mundo. O primeiro capítulo, para vocês terem uma ideia, né? O primeiro capítulo ele é pautado pelo mapa do Ptolomeu, que é um mapa do século II depois de Cristo. E o último capítulo, ele gira em torno do Google Earth, que foi lançado em 2012. A primeira edição, né, de acesso ao grande público foi de 2012. E aí cada capítulo, então, aí o livro tem essa dinâmica, são 12 capítulos, cada capítulo gira em torno de um mapa específico. E aí ele vai mostrando vários mapas diferentes que foram confeccionados por pessoas ou grupos de pessoas em momentos diferentes da história, e a partir daí ele vai falando sobre a maneira como determinadas comunidades criam uma certa visão de mundo a partir de referências que elas têm que tomar da cultura. E os mapas entram nesse contexto. Uma das coisas que eu acho mais interessante desse livro é uma coisa muito básica, que é a desnaturalização do mapa como fidedigno do que existe no mundo lá fora. Né? Um mapa do mundo não é exatamente uma mostração do mundo como ele é, de fato. O mapa é uma tentativa de representação de uma forma através da qual se pode relacionar com o próprio entorno. O que significa que o mapa tem um certo interesse. Não tem como a gente imaginar um mapa que é a coisa ela mesma. Quer dizer, tem como imaginar, na verdade, tem até um conto famoso do Borges, o Jorge Luis Borges, um contista argentino, contista, poeta, enfim, um grande escritor argentino. Mas tem um conto do Borges que gira em torno de um imperador chinês, se eu não me engano, que quis fazer um mapa perfeito do seu império, né? Porque ele não ia conseguir conhecer o império vastíssimo, né? Ele não ia conseguir conhecer o seu império inteiro, nem que ele dedicasse a vida inteira a percorrer. E aí ele pediu, bom, então façam um mapa para mim, eu quero conhecer. Um mapa em escala 1:1 com todos os detalhes. Eu quero saber onde tem um cachorro mijando, onde tem a feira na cidadezinha da puta que pariu, e ele queria ver tudo, né? E aí, bom, aí a coisa tem os transcursos lá típicos, né, do dito realismo fantástico do Borges, aí recomendo correr atrás, depois eu pego o nome do conto direitinho e coloco nos comentários. Se eu não fizer, me cobrem, tá? Eu sempre esqueço de fazer essas coisas. Seja como for, o ponto é, mapas não são uma representação do mundo como ele é. Mapas são plataformas através das quais a gente se relaciona com o mundo de uma ou outra maneira. Então, dá um exemplo muito pessoal, mas que eu acho que é significativo disso, o Google Maps, não o Google Earth, mas o Google Maps. Uma coisa que ocorre comigo e que eu acho que tem a ver com essa discussão que o Broughton acaba encampando no livro dele,
De vez em quando eu quero ver uma determinada região que apareceu num livro que eu tô lendo, alguma coisa assim, né? Então, tem um acontecimento numa região X da Turquia. Falo, que interessante, vou lá ver. Nunca fui pra Turquia, imagino que eu nunca vá pra Turquia, mas deixa eu ver como é que é no mapa, pelo menos. E aí você bota no mapa. E aí tem uma coisa que me incomoda, que é todos os nomes, eles são transliterados pro português brasileiro, marromeno, assim, né? E de vez em quando, o livro que eu tô lendo, ele usa os equivalentes das nomenclaturas usadas naquela região. E aí eu quero ver e eu não consigo ver. Porque o Google Maps faz uma coisa que o Google Earth fez e que o Broughton fala no livro, que adaptar o mapa para as características do usuário, daquele usuário que está acessando. Então, eu só conseguiria saber como os nomes aparecem para alguém que tem o turco moderno, vamos dizer, ou qualquer outra língua falada naquela região num outro tempo e meio, se eu fosse daquela região. Porque aí ele mostra. A Alemanha é a mesma coisa, eu só vou poder saber os nomes usados na Alemanha se eu mudar as minhas configurações usando um VPN ou criando um perfil que supostamente tem alemão como a língua de navegação. Porque o Maps vai mostrar para mim, como um brasileiro, o mapa mundi. E esse é um bom exemplo desse tipo de dinâmica que ajuda a entender, né? Então, os mapas, os planisférios, como a gente chama, né? Assim, representações bidimensionais de como seria o mundo, supondo que ele seja esférico, que é a suposição que a gente tem até hoje, que é confirmada por inúmeras experiências científicas e tudo mais, o planisfério foi sendo desenvolvido em função de circunstâncias muito específicas, que tem a ver com as grandes navegações, por exemplo, navegações transcontinentais. Antes disso, não tinha necessidade dessas coisas. Então, a própria problemática de qual é o contorno do planeta era uma problemática relevante para filósofos, para astrônomos, para algumas pessoas trabalhando no campo da grande teoria, mas a relação disso com práticas custosas, como são fazer um mapa, era indireta. Né? Então essas pessoas não tinham um impacto relevante no campo da configuração da cartografia. E essas coisas foram mudando em função de urgências, né? Urgências conjunturais. Então, um dos elementos que eu acho que é interessante quando a gente fala sobre a história do mundo em 12 mapas é como esses mapas dão notícia de composições específicas em tempos e meios determinados, dos interesses culturais, sociais, políticos ao longo, né, desses fulcros aí que o Broughton vai estabelecendo. Né? Então ele estabelece um dos mapas que ele estuda, é um mapa ali da região onde hoje é a Coreia, de um império que teve sede naquela região, e aí ele vai mostrando como a maneira de constituir a visão de mundo é diferente num outro campo que não tem o mesmo tipo de pretensão universalizante que é característica da Europa judaico-cristã. Na Europa judaico-cristã você tem o mesmo imaginário, né, de uma terra de todos ou, né, uma congregação universal que leva a um certo jeito de imaginar o mundo. Isso impacta profundamente o que a gente chama de Ocidente. Outros modos de vislumbrar o entorno e de vislumbrar o todo, o que seria o todo, vai levar a um mapa que é muito diferente. O mapa da Coreia ser realmente esse mapa, né, de um império antigo, acho que é equivalente ao século IV, né, da contagem da era cristã, como a gente fala. Esse império que tinha sede ali na região onde hoje é a Coreia, ele tem um mapa que é muito difícil de entender. Você olha e você fica, mas cacete, onde eles estão? Onde é a Coreia? E onde estão as coisas aqui, né? Porque ele é muito diferente, a lógica é outra. E isso é muito fascinante, né? Ver, e nesse sentido, acho que o livro do Broughton pode ser lido como uma espécie de testemunho sobre a alteridade. Como experiências diversas vão levar a concepções de mundo, no sentido afetivo da coisa, né? De mundo, que são muito diversas entre si. E eu acho esse um aspecto muito fascinante desse livro, além de ser, né, mais um desses projetos de grande história do Ocidente, que é uma coisa que vocês já devem ter visto que eu gosto. Esses livros desses historiadores e escritores que se metem a escrever uma história de tudo e de todos. Nesse caso, acho que o Broughton tem esse aspecto muito feliz, né, de escolher um eixo organizador que é muito palpável, que são os mapas. Então, cada mapa estabelece um fulcro ali,
né, um ponto central para discussão. Ele vai pulverizando, então tem mais ou menos um mapa a cada 2 séculos, assim, e aí com isso ele vai contando o que seria uma história da era cristã, por assim dizer. E uma discussão então muito interessante, muito relevante. Tem um capítulo muito legal que fala do famoso mapa de Peters, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas teve um cara já no século XX que apresentou um modelo que supostamente compensava o que seria um eurocentrismo no planisfério clássico, que é aquele mapa que tem os gomos, né, que tem em toda escola por aí, né, no país. E aí o Peters fez um mapa onde os continentes do hemisfério sul eram bem maiores do que o que a gente costuma ver. E os do hemisfério norte, muitos deles eram bem menores, particularmente a Europa. A Europa era um cocôzinho ali, né? A famosa Península da Ásia, né? Algumas pessoas dizem, né, que a Europa se acha o centro do mundo e na prática é quase uma península da Ásia. Seja como for, o lance é que o Peters aí propôs esse mapa, disse que ele corrigiu incorreções que seriam devidas ao eurocentrismo. E aí tem um debate ótimo do Broughton sobre como o eurocentrismo aparece ou não nos mapas e como a gente reposiciona isso. No caso do Peters, o Peters aparentemente manipulou um pouco os dados, o que ele fez não é correto do ponto de vista da ciência cartográfica, ele usou uns truques ali para dar um efeito, né, marqueteiro para o mapa dele, que deu certo. O mapa do Peters é muito famoso. Vale a pena, joga no Google aí, dá uma olhada. Projeção de Peters, né? Aí vocês vão encontrar o mapa lá. E então, assim, são 12 capítulos, cada um trata de um tema, muitos temas muito interessantes, e a discussão de fundo é uma discussão muito interessante, que é essa sobre como a gente olha para o mundo ao nosso entorno. Claro que o leitor brasileiro do século XX, pós-2018, vai poder ir reparando em coisas interessantes, pensando na famosa discussão sobre o terraplanismo, né? Que é uma discussão que aqui ganhou força com o olavismo, reforçado pelo bolsonarismo, e que também fala de uma certa visão de mundo, um certo jeito de projetar um mundo que diz dos interesses de um determinado grupo. Né? Por que para essas pessoas falar sobre a Terra plana faz sentido? É curioso, e lendo o livro do Broughton a gente encontra algumas pistas de por que seria isso. Essa é uma discussão que eu não vou entrar aqui, porque seria outro tema, é outro livro, e o Broughton de fato não fala disso. É um outro vídeo, não é outro livro. O livro eu acho que eu não vou fazer. Então, mas de qualquer maneira, recomendo a leitura. É um livro grande, sim, é um livro de história, sim, mas é um belo livro, é um livro de leitura fluida. É um belo, inclusive no sentido visual, porque ele tem uns encartes ali com imagens coloridas, é bacana, assim. Então é isso, gente. Recomendo a leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer questão, dúvida, comentário, crítica, fiquem à vontade, né? Comentário é open bar. E a gente se encontra numa próxima. Beleza? Abraço e até lá.